tenham uma visão, porque o que a gente aprende nos meios profissionais é uma linguagem de hoje, mas a Bíblia não foi escrita no século XXI e nem no Brasil. Então, nós precisamos conhecer as culturas que cercam esse povo e o quanto esse povo bebeu de outras culturas, de outros costumes, né, de outros povos, porque a Bíblia ela traz aí uma saga de uma diversidade de heróis, mas heróis milenares que nunca existiram, né? E aí a gente aprende nas igrejas que eles existiram, e, na verdade, eles não existiram, né? Assim como no nosso país, na nossa cultura existe folclore, existe contos lendários, assim também é dentro da Bíblia. A Bíblia também é um livro folclórico, é um livro lendário, né? É um livro mitológico. Então, precisamos aprender e analisar a mente dos escritores, né? A mente daqueles que estão escrevendo, e não querer trazer para a nossa compreensão do século XXI, que é o que a grande maioria faz, e aí acaba levando muitas pessoas a acreditar naquilo que realmente não está ali, né? E precisar conhecer e saber qual é a intenção do escritor da narrativa, para quem é que ele está escrevendo e o que é que ele está passando, né? E desde já a Bíblia é um livro de tradições diferentes que estão escrevendo, e essas tradições estão ligadas à política, né? Ali a Bíblia é um livro político, e cada tradição que está no poder vai desenvolver, né, o seu escrito para imperar, para comandar aquele povo naquele determinado período. Excelente, João. Então, vamos aqui ao que interessa, né? Então, pessoal, esse livro aqui, mais uma vez indico, a leitura dele é ótima, uma leitura de fácil compreensão, né? E acaba te mostrando muito do antigo Oriente Próximo, né? Da região do Levante, da Mesopotâmia, do Egito, né? Não, é assim, também na Suméria. Na verdade, é Alter, não sei se pronuncia assim, o Altair, né? Acho que pronuncia Altair mesmo. O Pentateuco, ele envolve bastante Egito, muito da história do Egito, inclusive, deturpada, de forma deturpada. Então, Egito e Mesopotâmia como um todo, não apenas Suméria, tá? Suméria foi um período ali, mas envolve Mesopotâmia como um todo, Egito, né, Canaã, Ugarite. Então, a gente tem várias questões ali, né, que acabam sendo utilizadas na construção dessas narrativas, né, porque tem muito a ver com o contexto histórico da época, quem estava escrevendo ali e ouvindo essas literaturas, né. Então, Kleber, boa noite, seja bem-vindo, exatamente, locais com personagens fictícios. Há verdades que muitos não têm interesse em saber, não se revestem em ganhos financeiros e controle exatamente. Então é isso, pessoal. Vocês vão deixando dúvidas que vocês forem tendo, que a gente vai tentar olhar para todas elas, tá? E eu vou falar um pouquinho desse livro e entrar em algumas questões do Egito, Mesopotâmia, e passo para o João para ele entrar mais na parte bíblica, né? Então, vou iniciar a live aqui indicando novamente esse livro aqui sensacional, né? O Pensamento do Antigo Oriente Próximo e o Antigo Testamento, do John Walton, né? Então, é uma introdução ao mundo conceitual ali da Bíblia hebraica. Então, é um livro de grande importância para quem, de fato, quer entender, busca entender essas narrativas. João, se precisar me interromper, esteja à vontade, tá? Eu vou tentar ser bem breve aqui para passar para o João, mas tem coisas importantes para mostrar aqui para vocês, né? Então, essa geografia cósmica, né? Tem um capítulo desse livro onde ele fala da geografia cósmica. Olha que interessante, né? O que é geografia cósmica, né? Essa geografia cósmica, ela diz respeito a como as pessoas, como que elas imaginam a forma, a estrutura do mundo ao redor, esse imaginário que elas criam e que elas desenvolvem ali nessas narrativas, né? Então, a geografia cósmica, ela diz respeito a como que essas pessoas imaginam a forma, a estrutura do mundo ao redor delas, né? De acordo ali com, inclusive, com nossa geografia cósmica moderna, né?
vivemos o quê? A gente sabe que a gente vive numa esfera, com continentes ali cercados por oceanos, né? Sabemos o quê? Que essa esfera faz parte de um sistema solar, de planetas que giram ali em torno do Sol, que é uma estrela. O nosso planeta também dá voltas, a Lua gira em torno dele. Então, o nosso sistema solar ele faz parte de uma galáxia que, junto com muitas outras galáxias, forma ali o universo, né? Então, esses corpos celestes que percebemos como as estrelas, né, estão bastante distantes, né? E algumas delas, na verdade, são, as outras são sóis. E o fato, pessoal, de isso parecer tão elementar e básico, mostra o quê? Mostra quão profundamente está enraizado. Em nosso entendimento de nós mesmos, todo mundo, por exemplo, todo mundo tem uma geografia cósmica e sabe do que se trata, né? Uma segunda natureza. Então, o que interessa aqui é que essa geografia cósmica de uma cultura desempenha um papel significativo na formação de sua cosmovisão e oferece ali explicações para as coisas que a gente observa, né, que a gente experimenta, né? Por exemplo, observe algumas implicações dessa geografia cósmica que a gente pode observar, né? Por exemplo, ela indica nossa relativa insignificância na vastidão do universo. Ela é a base ali para entender o clima, o tempo, né? Opera ali com a premissa de que a geografia, né, cósmica é física e material. Pronto, Mata Hari, tu se detém ao tema da live, tá? Vamos nos deter aqui ao tema da live. Se você acha que a Terra é plana, aí realmente eu acredito que esse canal nem é para você, né? Mas a gente não está debatendo isso aqui, tá? A gente trabalha realmente com evidências, com o que a gente tem, né? Então aqui não é canal para terraplanismo, tá? Por favor, né? Em pleno século XXI, uma pessoa ainda com esse pensamento é complicado, né? Então, vamos nos deter aqui à temática da live, tá? Então, então, pessoal, funciona ali de modo sistemático, previsível, com base ali nas propriedades físicas, né? E nas leis do movimento. Então, essa geografia cósmica foi deduzida ali ao longo de muitos séculos, né? Por meio de um processo de observação, experimentação, conclusão, que a gente muitas vezes chama de metodologia científica, né? A gente conhece como isso. Então, estamos totalmente convencidos de que ela é verdade, embora pequenos ajustes sempre ocorram ali o tempo todo, né? Ao longo do tempo. É o resultado do que a gente chama de ciência, né? Ciência é isso, experimentação. E aqui, pessoal, no próximo slide, esse aqui é o livro, né? Tamanho maior aqui para vocês visualizarem melhor. E aqui a gente tem, né? Aqui a gente tem Ra. A gente vai entrar um pouco no Egito, né? Importante a gente falar de Ra, que tem tudo a ver com os mitos de criação ali no Antigo Egito, né? Ra na sua barca solar, né? Ele transportando o sol. Isso faz parte do imaginário religioso mitológico do Antigo Egito. Quem já me acompanhou minhas lives falando sobre religião egípcia, mitologia egípcia, eu falo muito sobre isso, né? E aqui na esquerda a gente tem uma barca funerária, uma barca realmente, né, que foi reproduzida ali de Khufu, faraó Quéops, Quéops que é o mesmo Khufu, né? Com mais de 40 metros, essa barca funerária que ele mandou fazer, né? E, de acordo com a mentalidade egípcia, essa barca ela deveria ser utilizada pelo rei, pelo faraó, na sua viagem ali pelo céu com o seu pai, o deus Ra. O deus Ra, considerado ali o pai, né, do faraó. Então, eles reproduziam, né, essas barcas e tudo, e tinha essa utilidade, essa simbologia, né, ali dentro do imaginário religioso do antigo egípcio, né? Então, essa questão de você viajar na barca, né? A barca que o Ra, ele utiliza para fazer todo aquele percurso que ele faz durante o dia, durante a noite, né? Durante o dia ele transportando o sol,
ele puxando ali o sol. Durante a noite ele entra no submundo. Então, no Antigo Egito, assim como na Mesopotâmia, né, a gente tem um Canaã também, a gente tem um submundo. Então, ele adentra o submundo, onde ele vai encontrar quem? Uma serpente, Apófis, né? Apófis está lá e é aquela guerra infinita entre Ra e Apófis, né? À noite ele entra lá e eles começam a guerrear. Ra sempre vence, ainda bem, né? Para o antigo egípcio isso era importante, porque se ele perdesse não ia ter o dia. É justamente por Ra vencer a batalha com a serpente Apófis que ele consegue, o dia, a gente tem um novo dia, né? A gente tem um renascimento ali do sol. E aí surge novamente Ra transportando o sol. Então isso é muito importante, inclusive nos eclipses, né? O antigo egípcio, ele enxergava que quando acontecia um eclipse solar, por exemplo, é porque Apófis tinha engolido ali o sol, né? Então a gente tem uma live aqui sobre eclipses em outras culturas, né? Como que eles viam as culturas mais antigas, e eu explico detalhes disso. Então, é o Ra em sua barca solar, né? Segundo a mitologia egípcia, esse deus Ra, né, como eu falei, ele deslocava-se numa barca pelo céu, que é a barca de milhões de anos, assim, onde ele realmente puxava, conduzia o sol. E de noite ele tinha que atravessar ali o submundo e sendo atacado ali constantemente pela serpente Apófis, né, que realmente queria destruir Ra, queria destruir o barco, né, no qual ele estava, e ele também. Contudo, o pessoal Ra conseguia, né, sair sempre vitorioso, ajudado ali por outros deuses também que viajavam com ele nessa barca, renascendo todos os dias de manhã e trazendo a luz que os humanos tanto necessitavam, né, principalmente no que se refere ao Antigo Egito. A gente tem a questão da agricultura, né, muito importante ali, a base de subsistência, né? Então, nos túmulos do Vale dos Reis, inclusive, muitas imagens evocam essa viagem noturna de Ra pelo submundo. A gente vê muita iconografia relacionada a isso, tá? João, quando quiser, se precisar me interromper, esteja à vontade, tá? Vou tentar ser o mais breve possível aqui nos slides para passar para ti. Então, pessoal, os antigos também eles tinham uma geografia cósmica, igualmente ali intrínseca ao pensamento deles, né, naquele período, naquele contexto histórico, né, igualmente fundamental para a sua cosmovisão, igualmente influente em todos os aspectos ali da vida, né, tudo estava ali no cotidiano deles, igualmente verdadeira na mente deles também, fazia parte desse imaginário, né, mitológico, imaginário religioso, né, e ela difere da nossa em cada detalhe, né? Com certeza. Então, pessoal, se desejamos realmente entender a cultura, a literatura do mundo antigo, quer ela seja cananeia, babilônica, egípcia, israelita, né? É essencial entender sua geografia cósmica, tá? Apesar das variações de uma cultura do Antigo Oriente Próximo para outra, né, certos elementos, eles vão caracterizar todas elas. Né? A gente vê que certos elementos se repetem numa cultura, em outra, né, são assimilados por outra, são ressignificados, reciclados em outra cultura. A gente vê muito essa reciclagem mitológica. Né? Então, o que mantinha o céu sólido, suspenso sobre a terra, e continha as águas celestes, né? Porque muitos dos antigos enxergavam o céu como se ele fosse sólido, né? Realmente. O que impedia o mar de inundar a terra? O que impedia a terra de afundar nas águas cósmicas? Né? Então, essas eram as perguntas que as pessoas faziam ali no mundo antigo. E as respostas, as que chegaram, então, elas estão ali incorporadas nessa geografia cósmica, né? Então, os egípcios, mesopotâmicos, cananeus, hititas, israelitas, eles imaginavam, todos eles, o cosmo formado ali por camadas. A gente tinha uma divisão em camadas. A Terra, ela estava no meio, com os céus acima e o mundo inferior abaixo. Então, pessoal, em geral, as pessoas, elas acreditavam que havia um único continente que tinha forma de quê? De disco. Então, alguns achavam que nas bordas desse continente havia montanhas ali elevadas
E essas montanhas, elas sustentavam o céu, né? Ainda tem, eu não sei se isso tem na Bíblia, né? O João vai já explicar um pouco dessa visão ali da Bíblia, né? Dos evangelhos. E acreditavam ser mais ou menos sólido, né? Então, os céus onde as divindades habitavam, esses deuses, ficavam acima do céu visível, do que eles viam. E o mundo inferior ficava embaixo da terra, tá? Inclusive, em alguns textos da Mesopotâmia, entendia-se que os céus eram constituídos de 3 discos sobrepostos, com pisos feitos, olha só, pisos feitos de diversos materiais, né? Então, eles tinham toda uma visão ali sobre isso, né? É como que eles viam o céu, né? Então, e ao mesmo tempo, pessoal, uma oração a Marduk indica que a sagrada cúpula celeste que cobre a terra é a palma de sua mão. Olha que interessante, isso está numa oração a Marduk. Então, o que eles observaram acabou que os levou a concluir que o Sol e a Lua, eles se moviam aproximadamente nas mesmas esferas e de formas parecidas dentro do céu sólido. Então, o Sol ele se movia através do céu durante o dia e então se movia ali durante a noite para o mundo inferior, atravessando por debaixo ali da terra até o local de nascer no dia seguinte. E aqui eu vou mudar aqui o slide para mostrar outra questão importante com relação ao Egito, né? Aqui é uma representação de um papiro bem interessante. Em outras lives sobre mitos de criação no Antigo Egito, eu já falei muito sobre esse documento, né, essa representação. Então aqui a gente vai ver vários deuses. A gente tem várias simbologias, a gente tem vários pictogramas, hieróglifos, né? Então a gente tem Nut, né, o céu estrelado, essa deusa arqueada, o corpo dela cheio de estrelas, essa estrelinha é um hieróglifo, é um pictograma. E a gente vê Nut arqueada, né? A gente vê outra divindade deitada, que é Geb, Nut e Geb. Nut é o céu estrelado, Geb é a terra, né? E eles não podiam se encontrar. Eles são irmãos na mitologia egípcia, né, nos mitos de criação, eles são irmãos, filhos de Shu. Shu é esse ser que está, essa iconografia que a gente tem dessa pessoa que está no meio entre Nut e Geb. Tá? Ele está meio que agachado, segurando o céu. Né? Então, Shu, Nut e Geb são filhos de Shu e Tefnut, filhos de Ra. Né? Então, isso está nos mitos de criação, tem lives aqui e vídeos onde eu explico detalhes dessa cosmogonia, tá, pessoal? Então, a gente tem Shu, né, segurando o céu, impedindo que Nut e Geb se encontrem. Só que eles acabam se encontrando. Né? A gente vai ter um momento que, justamente no entardecer, né, eles acabam se encontrando, e a partir de Nut e Geb vão surgir vários outros deuses importantes no Egito, inclusive Osíris, Set, Ísis, Neftis, né? O Horus, que surge a partir de Ísis e Osíris. Então, isso aí, eu já falei muito aqui, é mitologia, cosmogonia egípcia, depois vocês procuram para assistir. Mas o interessante aqui é isso, que o Shu, que é o ar, né, ele separa o céu e a terra, né, que é justamente o deus do ar. Então, nem o Sol, nem a Lua, eles eram reconhecidos no passado como objeto ali físico, eles eram vistos mais como deuses, né? Então, eram dessa forma, né? Eram deuses e luzes, né? As estrelas, elas estavam ali entalhadas no céu e elas se moviam ali por trilhas ao longo das, como é que eu posso dizer, das estações designadas para elas, né? E circulando ao redor desse cosmo estavam ali as águas cósmicas, né? A gente vê muita referência a essas águas cósmicas em vários mitos, em várias literaturas, né? Que eram ali contidas pelo céu, né, e sobre as quais a terra flutuava. Embora os antigos algumas vezes imaginassem a terra sustentada ali por colunas, né, a gente tinha esse imaginário também. Inclusive a precipitação atmosférica tinha origem nas águas que estavam ali na visão dos antigos, contidas pelo céu, e caíam na terra através de aberturas no céu que haviam. Olha só, isso tudo era o imaginário deles, né? O que eles, assim, tentavam compreender, eles não tinham acesso ali
o entendimento que a gente tem hoje através da ciência, no entendimento científico. Então, eles observavam e descreviam dessa forma, né? Fazia parte do imaginário dessas pessoas. Então, pessoal, ideias parecidas da estrutura do cosmos, elas eram comuns por todo o mundo antigo. E elas perduraram na percepção ali popular até a revolução ali copernicana que a gente tem e o iluminismo, né? Então essas não eram realidades deduzidas ali matematicamente, tá? Não era assim. Mas a realidade de como as coisas pareciam para essas pessoas. Eles olhavam, observavam e como é que eles viam tudo isso, né? Então a linguagem do Antigo Testamento, ela reflete uma ideia semelhante. E nenhum texto na Bíblia procura ali corrigi-la ou refutá-la, né? Além dessa descrição física, né, é importante a gente perceber que essa geografia cósmica era ali predominantemente metafísica e apenas ali, secundariamente física ou material, né? Então, o papel e a manifestação dos deuses na geografia cósmica, eles eram importantíssimos. Por exemplo, no pensamento mesopotâmico, né? A gente tem cabos segurados pelos deuses, né? Que ligavam os céus e a terra e mantinham o sol junto ao céu, né? A gente tem todo esse imaginário. No Egito, o deus Sol Ra, como eu falei, que navegava ali na sua barca solar, cruzando os céus durante o dia, atravessava o submundo, o mundo inferior à noite. Então, as estrelas do céu egípcio, elas eram retratadas, estampadas no corpo, como vocês estão vendo nesse papiro, nessa representação desse papiro, no corpo arqueado dessa deusa do céu, Nut, né, que era sustentada por esse deus do ar, Shu. Né? Então, a arte egípcia, pessoal, a gente tem muita documentação no Egito, né? Essa arte egípcia ela é mais explícita, inclusive, que a arte mesopotâmica, ao retratar ali os poderes divinos por trás desses fenômenos naturais que eles observavam.